Paz do Senhor, amém? Bom dia, como o Salvador disse, deu uma esfriadinha, né? A tendência à vontade de ficar na cama, né? A Isa fala assim, mãe, eu posso me despedir de novo da cama? Aí ela abraça de um lado, vira o travesseiro, aí fala, levanta, só mais um pouquinho, né? Gostoso. Bom, nós temos um assunto de suma importância e, ao mesmo tempo, delicado. E é com muito temor a Deus que eu trago, né? Tanto o viés da literatura, do conhecimento mesmo, técnico, científico, da minha área de atuação, como a gente traz também um viés da palavra, para a gente compreender, enquanto igreja, a importância de estarmos atentos, discutindo, né? E aí o versículo que o Salvador trouxe também não poderia ser diferente, no sentido de conhecereis a verdade vos libertará. E se nós, enquanto cristãos, ficarmos com o nosso entendimento tapado diante de determinados assuntos, nós não podemos ser libertos, né? E nós não seremos instrumentos de libertação do outro, daquele que está sofrendo, né? Então, Maio Laranja, lembra quando nós estivemos aqui falando do Setembro Amarelo? Agora a parte de saúde e na área social também está dando muita questão de cores aos meses, né? Mas apesar da gente fazer um enfrentamento, uma campanha mais no mês de maio, não significa que não é um assunto que precisa ser discutido continuadamente, né? Então, Maio Laranja. Por quê? E aí nós vamos falar desse combate à violência sexual e à igreja, né? Qual o papel da igreja frente a esse assunto? Próximo. Primeiramente e simples, falar desse tema na igreja, porque quem não denuncia também violenta. Então, independente do nosso posicionamento social, religioso, político, se eu não denuncio, eu também violento. Se eu sei que uma criança e um adolescente está sendo vítima, né, de violência sexual ou outra violência, e eu me calo, é uma forma de violentar aquela criança. Você não propicia para aquela criança e aquele adolescente alternativas de resolver a situação. Então, o primeiro objetivo, por que falar desse tema? Porque quem não denuncia também violenta. E por que maio? Né? Da onde surgiu o 18 de maio? Levanta a mão quem aqui já ouviu alguma coisa bem específica sobre a data do 18 de maio. Olha só, né? O quão importante é termos esse conhecimento e esse entendimento. Então, vamos ver no próximo slide, né? O que o livro de Provérbios vai dizer? Abra a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, faze justiça aos pobres e aos necessitados. Isso não é a Daniela que está dizendo. É a palavra de Deus que traz uma ordenância. E aí, nesse daí, que está um pouco parafraseado também, eu pensei assim, eu falei, nossa, eu acho que eu nunca vi nunca estudei, né? O Provérbios, o livro, nesse versículo, em todas as versões. Ou nas mais utilizadas, que nós mais utilizamos, né? Porque em todas também seria muita. E aí, eu coloquei no próximo slide
né? Que é Provérbios 31:8, a versão da King James, a revista corrigida, atualizada e a corrigida fiel. Por quê? Por mais que a terminologia muda, como nós já estamos vendo, estamos estudando que tem essas concepções de interpretação da língua, nenhuma delas foge da necessidade que nós temos de se posicionar em favor dos que estão sofrendo. Abra tua boca em favor dos que não podem se defender. Ser o protetor dos direitos de todos os desamparados. Aí eu lembro mais do pastor Marcos, King James. Abra tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abra tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. E aí eu acho que o pastor Veronese gosta um pouquinho também da corrigida e fiel. Gosta, né, pastor? E me fez chamar muito a atenção, porque, são designados à destruição. Sabe por quê? O inimigo, ele busca tirar das nossas crianças a infância saudável. Ele busca trazer para as nossas crianças e adolescentes a adultização precoce. Ou seja, leva à destruição. Porque quando uma criança ou um adolescente é violentado, principalmente na área sexual, as perspectivas de projeto de vida são mínimas. Ou seja, eles são levados à destruição. E é nós que vamos ter que abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca é o quê? Denuncie. Faça a sua parte. E da onde saiu o 18 de maio? Há muitos anos atrás, próximo. Pessoal, como sempre, podem dialogar, viu? A gente pode levantar a mão, perguntar. Que eu não souber, a gente pede ajuda para os universitários, anota e responde depois, muito tranquilo. Né? Essa data surgiu com o objetivo de mobilizar a sociedade. Então, veja bem, não é uma data comemorativa. É uma data que traz à memória assuntos que necessitam ser discutidos e debatidos na sociedade. Antes não tivesse, né? E aí foi instituído nacionalmente o dia 18 de maio como dia do combate. Então, embora tenha um dia, trabalhamos de forma geral o mês todo essa temática, né? E um dado, entre 2015 e 2016, 37 mil casos de denúncia de violência sexual na faixa de 0 a 18. Tá? Nós tivemos. E agora, em 2017 a 2020, 180 mil. Uma média de 45 mil casos por ano no território nacional. Um dos canais de denúncia é o Disque 100, que é do Ministério. Então, isso existe. Em Votuporanga, Dani, existe. Né? Que é uma das minhas... Pode mudar também. Que é uma das áreas de atuação. E muitas pessoas também não conseguem trabalhar com essa temática. Falar que é fácil, não é fácil. Nem dá uma dicotomia, porque quando eu brinco assim, eu amo esse assunto. Veja bem, não é que eu amo a situação em que as crianças estão sendo violentadas. Porém, é algo que eu gosto de trabalhar, de defender, de colaborar. Né? Então, a gente faz aí alguns trabalhos. Inclusive, vamos fazer um trabalho com as crianças.
Tia Camila já aprovou no último domingo. Os carinhos do sim e os carinhos do não, tá? Então, as crianças vão ter isso aí. E o 18 de maio, gente, em 73, uma menina lá do Espírito Santo, Araceli, né? O que aconteceu com essa garota? Ela foi sequestrada, foi violentada de todas as formas que vocês possam imaginar. E o seu corpo apareceu carbonizado depois, né? E aí a história vai dizer, né, que os agressores não foram punidos, porque tinha toda uma questão política envolvida, de que esses supostos agressores eram de sociedade, né? Como nós dizemos assim, costa quente. E aí ela não teve, né? Esses agressores não foram punidos, então ela não teve, hipoteticamente, a justiça, tá? E aí essa repercussão foi tão forte que então mobilizou e ficou o 18 de maio. Então, a Araceli, a gente chama assim, caso Araceli, né? Quem quiser pesquisar mais, só digitar no Google, caso Araceli, que aí tem todas as informações. Então, ficou o 18 de maio. Próximo. E aí, então, assim, e por que falar desse tema, né? Contra crianças e adolescentes? Como nós vimos lá nos dados, primeiro porque é algo que acontece. A gente não vai discutir um tema daquilo que não acontece. Não, pelo menos, de forma veemente, de forma mais assídua. Só que nós vimos os dados que acontecem, né? Então, nós precisamos, sim, discutir. E aí, no segundo parágrafo, para que o país enfrente, né, e supere essa grave situação, é preciso conhecer o problema, né? Se eu tenho uma dor de dente e eu não sei que é o dentista que pode colaborar, fazer alguma coisa, eu vou ficar com essa dor de dente. Eu tenho uma dor no estômago. Ah, mas eu vou no dentista. Vai resolver? Então, cada especialidade na sua área. Então, para que nós possamos superar, enfrentar, lidar com essa situação, nada melhor do que nós conhecermos essa situação, né? E aí, eu volto a frisar, enquanto cristãos, é uma das maiores estratégias de Satanás. Porque mexe com todo o comportamento de uma criança, mexe com a sexualidade dessa criança. E aí, quando a gente fala os perigos da adultização precoce, existe uma janela, um estudo na área da teologia, que vai dizer as idades mais abertas para que a criança ela aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. A idade em que a criança está mais propícia, aberta. Quanto mais velho de idade a pessoa é, as chances dela aceitar a Cristo reduzem. Por quê? Porque elas já vão tendo opinião formada, né? Vão tendo histórias de vida. E a criança é o livro branco. Então, quando você apresenta a Cristo, ela não tem, de certa forma, um motivo para recusar a Cristo. Por que eu vou recusar? Agora, quando essa criança é adultizada precocemente, uau! Né? Quando ela é adultizada precocemente e se apresenta esse Cristo para ela, ela fala assim: que Cristo, tia? Que deixou eu sofrer? Que deixou? Entendem? Porque são artimanhas que o inimigo vai utilizando. E isso é muito sério, né? Bom, próximo. E
a legislação também vai dizer, né? Tanto o artigo do ECA, o 4º, quanto o artigo 227 da Constituição Federal, que vai dizer que o dever de proteção é da família, da sociedade e do Estado. Então, nós não estamos isentos, enquanto sociedade, de colaborar. Então, primeiramente, né, independente do nosso viés religioso, já é um dever. Agora, nós, enquanto cristãos, conhecendo o poder de Deus na vida de uma pessoa, conhecendo o quanto e só o Senhor pode, de fato, trazer a cura e a restauração e a libertação para o emocional dessa pessoa, nós vamos se calar? Entendem o motivo? Próximo. E quais são os principais tipos de violência? Embora o 18 de maio, nós estamos para falar que essa questão da violência sexual, a gente precisa ter claro um pouquinho quais são as violências. Quais vocês acham que são violências? E aí? Grita. Física, emocional. Cadê os adolescentes? Tia Dani. Lá na sala, vocês que têm que responder. Hoje vocês estão aqui. Vocês acham que eu não estou de olhinho em vocês, né? Vocês acham? Olha lá, a Mariana está rindo. Vai, Mari. Ausência mesmo estando presente. Mais. Me perguntaram uma vez assim. Qual a pior forma de violência? Falei, todas. Né? Não tem a pior, porque depende do contexto. Mas para mim, a violência sexual é a pior de todas. Não sei, de repente ela foi inventada por algum estranho. E quando ela apanhou, recebeu a violência psicológica, foi do pai ou da mãe, que é aquele que tinha o dever primário de proteção. Tá? Então não tem um viés, até porque nós somos únicos. Né? Deus nos fez diferentes. Deus não nos fez robôs. Né? Robozinho, saiu um atrás do outro. Não. Deus nos deu livre-arbítrio e nos deu personalidade. Então, não dá para nós mensurarmos, porque isso daqui são estudos, são prevalências, mas não dá para mensurar o tamanho da destruição que vai fazer na minha vida ou na vida do Salvador. Entende? Não dá. Não dá para você imaginar. Sabe acidente de trânsito? Quando às vezes você vê e fala, não, mas não dá para imaginar que foi uma batidinha fez esse estrago. Não dá para imaginar. Ou vice-versa. Não dá para imaginar que após tanto capotamento, não sei o que, o carro está nesse bom estado. Temos como prever isso? A mesma coisa no ser humano. Nós não conseguimos mensurar, prever as dificuldades que vão surgir a partir daí na vida de um ser humano, principalmente de uma criança. Porque a criança, ela está em fase de desenvolvimento. Né? Ela está sendo maturada ainda. Ela está sendo desenvolvida. Então, não dá para a gente mensurar. Nós conseguimos pontuar. Né? Os estudos trazem pontuações. Então, as violências, as principais, realmente a física. Né? E a violência física é aquela que utiliza da força de maneira intencional,
né? E não é aquela sem a intenção, como você está andando e esbarra na pessoa. Você esbarrou, você pode até ter lesionado a pessoa em algum momento, né? Lá no futebol, não foi intencional que machucaram o dedo do pastor, né? Ou foi, não sei, né? Aí eu não sei. Mas restou uma lesão retaliação, né? Restou uma lesão dessa ação. Então, quando eu faço uma ação que resta uma lesão, é uma violência física se ela teve a intenção de. O que acontece, né? Que é um nó, principalmente entre a legislação e a religião, no educar, no bater o filho. Não, mas a palavra de Deus diz que a gente pode dar varada. Sim, mas qual que é o contexto disso? Qual que é a história? Porque, veja bem, não é qualquer vara, né? E aí eu vou deixar depois esse assunto depois se o pastor Marcos quiser complementar, ou o pastor Veronese, até uma questão de história. Mas assim, quando nós estamos enfurecidos, com raiva, a gente perde um pouco a noção da fala e da força, né? Por isso que a gente diz que não é para agir de cabeça quente. Se você precisa corrigir o seu filho, você sai da sua casa, vai lá na árvore, pega uma varinha, tira as folhinhas, volta. Você está naquele grau já de raiva, de nervoso? Não. Porque a correção, ela tem que ser consciente para que ela seja educativa e não punitiva. Tá? Então tem toda uma história também para a gente estudar quando fala o uso da vara. E não é deixar uma vara já guardada o tempo todo, que já está até dura, né? Como algumas igrejas tinham a varinha pendurada no banheiro. Quem é dessa época? Olha lá, o Mazol, não é, Mazol? Gente, tinha varinha pendurada no banheiro. Carlos, isso é verdade, tá? Eu já vi isso. É que nessa época ainda, eu já era mocinha, então meu pai não usava mais a vara quando eu conhecia Cristo, né? Então, não precisaram utilizar, mas nós víamos. Entendem? Então, quando a gente fala de força física, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, Dani, traz um exemplo mais prático, né? Então, vamos pensar na categoria masculina no futebol. Quantas vezes você fala assim pro teu amigo, mas não era para ter cruzado daquele jeito, era só um toquinho na bola. Porque a pessoa, é o Fabinho? Fabinho, você está sem noção da força. Você viu? Foi até a intenção, gente, a intenção foi boa. Né? A intenção no passe, na jogada, foi boa. Quem aqui já andou com um carro 1.0 e depois andou com um carro 2.0? Você vai na pista no 1.0, você pode pesar o pé, porque o bichinho até chegar a 80, 90, demora. Né? E dessa semana eu fui com a meu é 1.0. Eu fui com a minha amiga numa capacitação pertinho. Nós trabalhamos num município 3 dias seguidos. E aí teve uma hora que teve que reduzir e tal. Eu falei, amiga, agora você espera. Ajuda a remar, porque agora ele vai demorar um pouquinho para subir de novo. Né? Só que eu também já dirigi 2.0. E eu já peguei momentos que eu falei assim, misericórdia, que eu estou a 140 que eu não estou nem percebendo. Não tinha percebido. Não tinha.
estabilidade. Então, tem determinados momentos que nós não sabemos a força da qual nós vamos utilizar. E isso é a violência física. A violência psicológica, ela também acontece de várias formas. Porque muitas vezes nós acreditamos que a violência psicológica é só aquela em que existe agressão verbal, maus tratos verbais. E não. Tudo aquilo que leva a criança e o adolescente a uma exposição vexatória, de intimidação. Então, eu sei, por exemplo, que da turma dos adolescentes, da turma ou de adulto, ou seja que for, tem o mais tímido, mais retraído. E a violência psicológica pode acontecer tanto por parte de pais, como por parte das instituições, até dos professores. Aí eu falo assim, Igor, levanta e vem aqui na frente. Não é o perfil do Igor. Ele é mais retraído, por exemplo. Aí ele fala assim, Dani, chama outro. Eu estou chamando você, vem aqui. Eu estou fazendo o quê com essa pessoa, esse adolescente? Uma situação vexatória, intimidadora. E nós, pais, muitas vezes, achamos que temos o total domínio no sentido de nós somos autoridades, ok? Isso é indiscutível. Não se questiona a nossa autoridade. Mas nós não somos donos. Deus nos trouxe para que nós fôssemos os guardiões dos nossos filhos. Ensinamos eles nos caminhos, porque eles não vão ficar com a gente para o resto da vida. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que já têm filhos estudando e morando fora até para estudar. Né? Então, o que nós tivemos que fazer até essa data? Ensinar, mostrar o caminho, porque chega uma hora que eles são flechas. A gente lança. Tá? E aí a violência psicológica, existem pessoas adultas que sofrem com isso até hoje. Né? O pai sempre dizia, você não vale nada, você não tem futuro, você nunca vai dar certo na vida. Você nunca vai casar. E por aí vai. E isso fica marcado. Não foi um tapa. E eu já atendi pessoas e falar assim, se ele tivesse me dado um tapa na cara, tinha doído menos. Porque as palavras não saem da minha cabeça. Elas ficam martelando. Né? E no mundo espiritual, nós sabemos o quanto a palavra tem poder. E o quanto nós, enquanto autoridade na vida dos nossos filhos, profetizamos bênção ou maldição. Então, nós temos que se policiar muito bem. Muito. Porque às vezes nós achamos que não é e está sendo algo que fere o coração do nosso filho. Abandono, que é a ausência de cuidados por parte daqueles que deveriam cuidar. Né? O abandono é a total ausência dos cuidados. E que nós também temos, não é tão frequente, mas nós temos denúncias, e aí depois a gente não vai até na ocorrência, porque aí não é a finalidade do serviço que eu atuo, mas a gente pega o registro depois dessa denúncia, que a criança estava sozinha em casa. Não é adolescente, é criança. Né? Criança de 4, 5 anos, porque a mãe saiu para usar droga e não voltou.
Isso é caracterizado como abandono. E a negligência é quando você tem ausência de alguns cuidados, né? E a equipe da educação vai tendo que ampliar o radar, porque, né, aquela criança que chega, dorme a manhã toda. Mas por que você está dormindo? Ai, tia, não consegui dormir à noite. Minha mãe brigou, meu pai brigou, não sei o quê, nananã, não dorme. Chega e não vê a hora de ter o lanche, porque está sem comer desde o dia anterior que saiu da escola, só come na escola. Aí é a negligência, porque aí é a ausência de determinados cuidados, tá? E o que nós, enquanto sociedade, precisamos também ficar alertos, porque nós temos um viés sociocultural, né? Olhar a pessoa menos favorecida e tudo é negligência. E aí, às vezes, a pessoa, porque ela está num local um pouco mais conceitual, não é negligência, né? Tá com o bebezinho numa lanchonete, o som nas alturas, né? Prejudicando a audição, porque aquilo já não está nem permitido de decibéis lá do município, que dirá para uma criança de 8 meses que está ali no carrinho, né? Aí você não tem nem onde trocar essa criança. Mas aí tá tudo bem, né? Porque tá com pessoas mais de sociedade. Não, não tá tudo bem. A criança, ela tem o desenvolvimento e preconiza algumas coisas, assim como os adolescentes, né? Eu tenho hora para estar em casa, né? Eu tenho hora para... Eu preciso me alimentar. Uma criança, bebê, a gente sabe que precisa de alimentos. Então, tudo isso, eu falo que é radar, né? A gente vai pondo o radar. E o principal é compreender essa dinâmica. Ter noção dessa dinâmica para que a gente possa intervir da maneira correta, se for o caso, tá? E então, né, que nós vamos no próximo slide, acho que eu já até falei do outro, pode passar. A exploração, falta exploração econômica, né? Que aí nós também temos um grande impasse. Inclusive, eu falo que a campanha que eu menos gosto de atuar é na PET, né, da erradicação do trabalho infantil. Porque quando a gente vai na praça, porque esses tipos de campanhas a gente vai na praça. Provavelmente quinta-feira agora, a prefeitura vai montar um stand e tudo. E aí a gente vai fazer a divulgação e fala assim, eu trabalhei e não morri. Né? Então eu falo que assim, é um pouco mais complicado. Só que aí, né, o que nós precisamos ampliar o nosso entendimento, tá? A gente precisa ampliar o nosso entendimento. Que a questão do trabalho, exploração econômica, não é você orientar seu filho, sua filha, para que ele desenvolva uma atividade laborativa. A questão aí vem também da desigualdade econômica. Porque o filho do pobre tem que trabalhar, né? Vou dar um exemplo muito claro do município de Votuporanga, no carrinho de cachorro-quente. Aí ele vai embora sozinho, de bicicleta, 1h da manhã, para estar na escola às 7h da manhã do outro dia. A saúde desse adolescente, ele dormiu o necessário? Ele descansou o necessário? Quantas pessoas nós temos, né, que não contribuiu com a previdência? Por quê? Porque teve sempre um trabalho informal, não teve a oportunidade de formalização desse trabalho, teve sempre o seu trabalho explorado. Então, quando nós falamos de trabalho
infantil, é isso que nós estamos trazendo na reflexão, né? É a quantidade de crianças que são privadas de brincar porque necessitam cuidar da casa. A tua filha faz almoço? Por quê? Ela não sabe. Mas quantos anos ela tem, tia Keila? 12 anos? Não sabe fazer almoço? Eu tenho menina lá de 9 anos que faz a comida. Sabia? Agora, vocês acham que isso é bonito? Eu não acho. Porque essa criança de 9 anos, ela não teve um aprendizado, ela teve uma exploração. Ou você faz, ou você apanha. Ou você faz, ou você passa fome. Trata do irmãozinho como uma boneca. Porque a mãe sai e deixa, dá mamar, troca, faz tudo. É uma mãe em miniatura. Porque não tem outra condição. Então, isso também é uma violência. Tá? Então, nós não estamos aqui dizendo, viu, adolescentes, que vocês não possam trabalhar, que vocês não devam colaborar em casa, que, inclusive, tá? Existem tarefas que já são atribuídas desde pequenininho. Tal idade, já guarda os brinquedos sozinho, não é nem para ter ajuda da mãe. Tal idade, guarda os calçados. Tal idade, ajuda a tirar o prato da mesa. Tal idade, leva o lixo lá fora. Então, veja bem, não há problema nenhum. O problema é quanto eu não protejo, não trago para o meu filho o que eu preciso e obrigo ele a ir. Eu fico em casa, eu não procuro uma atividade laborativa, mas eu ponho ele para vender doce lá no semáforo. E eu estou em casa. Estou explorando a força de trabalho do meu filho. Tá? Claro, até aqui. Podemos começar a pegar mais pesado agora? Tá leve ainda? O que vocês me falam? Tá leve não? É que nem o pastor fala, que vocês não veem as caras coisadas daqui, né? É muito engraçado, né? A gente vai vendo assim as expressões. Então essas são as principais. Agora o foco do nosso bate-papo hoje é entender o que é violência sexual. Então, vamos lá. No próximo slide, o que é a violência sexual? Então, existem várias terminologias que a gente vai desmistificar um pouquinho, mas é tudo aquilo que tenta contra a sexualidade de uma criança e de um adolescente. Principalmente porque há tempo para todas as coisas. Tá? E tanto é assim que a legislação vai proteger. Né? Então, quando eu falo criança, eu tenho um marco legal. Criança é até 11 anos e 11 meses. O adolescente, 12 anos completo. E vai até 17 anos e 11 meses. Embora nós tenhamos a maioridade civil com 18 anos, a Organização Mundial de Saúde diz que até os 21 ainda é uma fase de desenvolvimento e é considerado adolescente. E ainda nós fazemos os ciclos, né? Que é o 7, 14, 21. É quando já está um pouco mais maduro realmente, tá? Violência sexual, próximo slide. É a violação dos direitos sexuais no sentido de quê? De abusar ou explorar da sexualidade de crianças
e adolescentes, né? É uma violação desses direitos, porque abusa e explora da sexualidade, seja pela força ou outra forma de coerção, ao envolver crianças e adolescentes em atividades impróprias à sua idade ou ao seu desenvolvimento físico, psicológico e social. Que é onde Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Então, adolescente, quando nós adultos falamos assim, mas você não tem idade para namorar. Isso não é uma fala de pais. Porque os estudos mesmo dizem, tá, que existe fases específicas, idades específicas, aonde vocês já vão estar melhor preparados para um namoro. Né? E não é ficar emburradinho, emburradinha, meu pai não deixa eu namorar. Que bom que você tem um pai e uma mãe que te protege. Que bom que você tem um pai e uma mãe que se preocupa com você. Que bom que você tem a oportunidade de estar na igreja, né? Com a equipe dos professores te orientando. Porque existem coisas que são impróprias da idade. E quando eu falo de violência sexual, eu falo tanto de abuso quanto estupro. Estupro é quando tem conjunção carnal. Abuso não. Se eu coloco um filme proibido para 18 e deixo que o adolescente assista, eu estou abusando deste adolescente. Eu estou violando o direito dele. O direito dele é que ele não assista. Esse é o direito dele. E se eu faço isso, eu violo esse direito. Eu não protejo ele de ver aquilo que ele ainda não tem idade para ver. E aí, a legislação mudou. Por que mudou no Código Penal? Antes, só conseguíamos, como diz aí na gíria, enquadrar o abusador se tivesse situação de conjunção carnal, né? Um toque físico muito profundo. Agora não. Agora a lei ampliou e é caracterizado abuso sexual em outras formas de violência. A exposição a filmes, fazer com que o outro toque no meu corpo, eu simplesmente tocar no corpo do outro. Isso também são abusos sexuais. Então a gente já consegue, né, trabalhar perante a lei com mais flexibilidade, porque antes tudo não dava materialidade do fato. E aí não tinha punição, né? Então é muito importante. A criança ela tem o desenvolvimento dela, o adolescente tem o desenvolvimento. E nós temos que respeitar as faixas etárias, tá? E aí a violência sexual pode passar. Ela engloba, né, o abuso e ela engloba também a exploração sexual, tá? O abuso nós falamos um pouquinho, né? Que é você utilizar da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer natureza que seja desse cunho sexual, né? Geralmente, quando se trata de criança e adolescente, é praticado por alguém que essa criança tenha afinidade.
Os índices mostram que a maioria dos abusos é intrafamiliar? Infelizmente, sim. Tá? Nos topo tá padrasto, vô, tio. Mulheres abusam? Sim. O índice ainda está o abusador como sexo masculino na prevalência. E o abusado, a criança e o adolescente, a prevalência do sexo feminino, mas do sexo masculino também. E a suposição de estudos que não existe uma diferença tão significativa entre o abuso feminino e o masculino. A diferença é que o masculino é mais velado, justamente por mexer com a masculinidade do menino, ele prefere velar esse assunto. Então, se ele vela, ele não conta, eu não tenho dados, eu não tenho estatísticas. Tá? Exatamente. Então, a prevalência ainda é meninas, tá? Mas fica o nosso ponto de interrogação. Será que é meninas porque é os dados que mostram? Né? Essa violência pode acontecer dentro do ambiente familiar ou ela pode acontecer fora do ambiente familiar. Daí a importância de nós, pais, professores, tios, avós, familiares como um todo, orientar as nossas crianças. A terminologia que eu estou usando aqui, que tem os adolescentes, a gente não precisa usar essa terminologia com as crianças. Tá? Os adolescentes que aqui estão já conseguem entender, né? Quando a gente fala violência sexual. Para a criança, a gente tem que abordar com muita ênfase que o corpinho é dele. Ninguém pode tocar no corpinho. A Isa, desde bebê, eu ia trocar a fralda dela, eu pedia licença. Filha, licença, a mamãe vai trocar a fralda. Eu não estou passando a mão. A mamãe está limpando. Eu estou higienizando. Ela já vai no banheiro sozinha. Mas essa fase ainda do 7, o número 2, se ele está sozinho, ele se vira. Mas se a mãe está perto, o que faz? Mãe, me limpa. Né? Eu chego lá e falo, filha, me dá licença. Trabalho em escola, tem hora que eu estou ali, tia, eu estou no banheiro. Eu chego e falo, então você dá licença que a titia vai só te limpar. E a gente precisa ir reforçando isso, porque nem sempre o abuso é de maneira dolorosa, de maneira forçada. Porque dependendo da idade da criança, ela nem sabe que aquilo que o adulto está fazendo no corpinho dela, ele está tirando vantagem sexual daquilo. Ele não, eu já atendi casos, né, que hoje, com 12 anos, a pessoa contou e ela falar no meu atendimento, olha, eu sou abusada, eu nem lembro, acho que eu usava fralda. Mas eu não sabia que aquilo era abuso. Aí eu fui crescendo, eu fui achando estranho. Só que aí, a ameaça. Quando eu falava não, o abusador falava assim, mas você gosta? Eu faço isso há tanto tempo? Conta para alguém para você ver. E demora-se um tempo para que essa pessoa consiga contar. Pergunta. Esse assunto aí, você falou que hoje o abuso
Super pertinente essa pergunta. Como acho que não sei se está gravando, a pergunta é: como que pode ser comprovado a questão do abuso? Então, assim, a assistência social, que é a minha praia, a gente busca lidar com o indivíduo em qualquer hipótese, verdade ou não. A gente vai atender a família para resguardar o direito. Aí fica a cargo da parte da delegacia. Então, de forma geral, o trâmite é assim. Eu tenho uma denúncia. Se eu faço um Disque 100, que é autônomo, vem imediatamente para o meu departamento para a gente atender a essa família. Tá? E a gente não vai com esse viés punitivo, interrogativo. A gente vem com esse viés lúdico, de orientação, para buscar informação. Se durante o nosso atendimento a criança verbaliza, eu tenho por obrigatoriedade notificar o fato, tá? Seja essa fala na escola, num consultório médico, nós temos a obrigatoriedade do fato. Seja numa sala de aula aqui na igreja, o professor ouviu, ele tem obrigatoriedade legal e moral de notificar o fato. Crimes sexuais não caducam mais, não prescreve, tá? Foi uma outra alteração na legislação. Então, pode ter acontecido há 3, 4, 5, 6 anos atrás, eu posso fazer, sim, um boletim de ocorrência. Então, se foi só no Disque 100, a gente vai trabalhar, vai verificar ali com aquela família e tal. Se eu tenho um boletim de ocorrência, é aberto o que a gente fala um IP, o inquérito policial. Aí a delegacia faz o primeiro levantamento de informações. Se a delegacia achar que existe veracidade nessa denúncia, então toca para frente e vai para o fórum para processo judicial. Se a delegacia achar que há muitas inverdades, fatos controversos, não tem clareza, então é arquivado o assunto. Quando vai para o fórum, né, quando vira processo, vira uma pane, aí então a equipe técnica do fórum é solicitada a atender essa criança e nós somos solicitados também a emitir laudos e pareceres, né? E aí, se os laudos, os pareceres, a avaliação técnica do fórum for todas alinhadas de que houve o abuso sexual, então aí fica a cargo da justiça as decisões que ali serão tomadas, tá? Ok? Então, e aí a exploração sexual, que é o próximo slide, ele vai falar que é quando tem um envolvimento financeiro. Então, pode passar o próximo. E aí nós temos a visão de lucro, né? E a população usa o termo muito erroneamente. A população diz, ela está se prostituindo. Até 17 anos e 11 meses não existe prostituição. Existe exploração sexual. E é o mais difícil de trabalhar, tá? É o mais difícil. Porque aquela criança ou aquele adolescente foi iniciada nessa atividade, sempre visando lucro, e aí ela adquire uma prática em cima daquilo. E é realmente muito difícil para a gente lidar com um adolescente que está em exploração sexual, para fazer um trabalho, uma conscientização, uma orientação, é o mais difícil, tá? Só que nós, enquanto sociedade, precisamos olhar e não apontar dedos. É entender que ela não tem idade sequer, nem de escolha. Por mais que ela fale assim, eu escolhi. Não, ela não tem idade. Assim como até os 13 anos, também o adolescente ele não tem permissão para escolher desenvolver o ato sexual. Tá?
Não tem. Ah, mas eu fiz porque eu quis. Não, a lei não permite, tá? E aí, quem saiu com essa adolescente responde por crime, tá? Aí é tipificado estupro. Ah, mas ela que quis. Ela não tem querer. Até 13 anos não tem. Não está previsto na lei, não tem maturidade psicológica para aquilo, tá? E a exploração sexual é quando envolve dinheiro, quando envolve troca. Então, assim, nós temos muito adolescentes, principalmente do sexo masculino, que são usuários de droga. Então, fazem a exploração do corpo em troca da substância, tá? Então, essa é a diferença. Tanto o abuso quanto a exploração são violência sexual. Mas a exploração é quando envolve troca, valores, né, objetos. Assim como nós temos também mães que colocam a filha, né, na exploração sexual para conseguir alimento ou droga para ela. Próximo. Uau, 10h20. Tá? Até umas 10h40, tudo bem? Dá pra gente ficar? Mito, quem é o abusador? Né? Então, eu também não posso falar, o abusador é o padrasto. Não. Tem pais que também são abusadores. Tá? Então, o abusador pode ser qualquer um. Tá? Existem prevalências que mostram que, né, tem sido mais padrasto. Todo abusador é pedófilo? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Porque a pedofilia é uma doença, tá? Existem pedófilos que procuram tratamento, inclusive psiquiátrico e psicológico, que nunca cometeram um abuso. Ele tem essa doença, ele busca tratamento, ele relata no consultório a vontade sexual dele por crianças, mas ele não chega no ato. O pedófilo tem características, ou ele pega só menino, ou só menina, ou só na faixa etária de 5, 4, 3, né? Então, a pedofilia tem características. Então, nem todo pedófilo é um abusador, porque se ele é um pedófilo de doente, mas ele não executou o fato nenhum, ele não é abusador. O abusador, ele é pedófilo? Às vezes esse que abusou é pedófilo e às vezes esse que abusou não é. Às vezes o abusador abusou da filha, depois de 10, 15 anos abusa da neta. Tá? Pode abusar do sexo masculino, do sexo feminino, pode abusar de diversas idades. Então, falar que todo abusador é pedófilo é uma inverdade. Tá? Já falamos um pouquinho a diferença do abuso e do estupro, que estupro é quando tem conjunção carnal. E aquela pergunta, né? Que o apontamento de dedos não é nem assim, já é o 5. Ah, mas nem teve violência física, nem foi forçado. Ah, foi abuso? Foi abuso. Tá? Como eu disse, tem idade que a criança não consegue nem identificar que aquilo que fizeram com ela foi um abuso. Tá? É abuso sim. E pode até já mudar o slide. Outra coisa, o medo, gente, de denúncia. Existe muita ameaça nesse meio. Muita, muita, muita. Sabe? Muita. Uma adolescente que eu atendi, ela era abusada pelo amigo da avó. Ela estava na casa da avó, que morava sozinha, quando a primeira vez aconteceu o abuso. E a ameaça é: você sabe que a sua avó mora sozinha. Conta para alguém.
Então, não era nem em relação à vida dela. E ela demorou para poder contar, porque ela morria de medo e a avó morava sozinha. Então, as ameaças são, assim, as mais, sabe, variáveis possíveis da qual você possa imaginar. O que é sinal de alerta? Pessoal, veja bem, isso não é regra. 1 mais 1 é 2. Esses sinais não é que a pessoa foi abusada, por favor. Mas nós vamos ficar atento. A galerinha aí do adolescente, que tem irmãozinho mais novo, que tem sobrinho, né? Veja bem, a criança começa a ter dor, ter inchaço nas partes íntimas. Eu preciso ficar atento, né? Secreções, infecções urinárias recorrente, DST. Ai, criança, tem, né? E aí, muitas vezes, né? Se o abusador é da casa, ele pode falar assim, ah, mas deve ser do banheiro da escola, todo mundo usa. Foi no banheiro público, lá na praça, tá? Isso é improvável de acontecer? Não, realmente. Se a criança, às vezes, utilizou um vaso público, pode, eventualmente, adquirir alguma doença. Porém, é um sinal de alerta. Esse comprometimento no controle dos esfíncteres é assim, 3 anos, vamos pegar uma criança de 3, saiu da fralda. Quantos anos a Luli tem? 3. Então, a Luli saiu da fralda. De repente, volta a fazer tudo na roupa. Espera aí, ela já estava avançando nesse controle do xixi e do cocô, que é o que a gente fala controle dos esfíncteres. E volta. Não é assim normal, eu preciso observar. Porque o medo faz com que tenha essa descarga emocional e aí urina na roupa, né? Aí, próximo, eu fico com medo, às vezes, de lugar escuro, lugar fechado. Por que lugar escuro, lugar fechado? Porque, normalmente, o abusador leva a criança para um escondidinho, né? Que é onde a gente vai trabalhar com as crianças os carinhos do sim. Eu posso chegar aqui nela, na frente de todo mundo, e dar um beijo. É errado? Não, todo mundo viu. Eu fiquei envergonhada com isso? Não. Você ficou envergonhada? Não. Então, é um carinho? Sim. Agora, eu pego a criança, levo no cantinho e falo, ó, agora o beijinho que a tia vai te dar, você não conta pra ninguém. Isso é um carinho sim? É um carinho do não. Tá? Então, por isso que as crianças começam a ficar com medo, às vezes, do escuro, de lugar fechado. Veja bem, tem criança que demora para perder o medo do escuro. É diferente da criança que não tinha esse medo e passa a desenvolver. Ou passa a desenvolver o medo de uma idade que já não é mais típica. Imagine um dos nossos adolescentes com medo de dormir no escuro. Nossa, filho, mas você sempre dormiu. Ai, mãe, deixa a luz acesa. Ai, mãe, pode trancar a porta? Opa, como assim? Tá? Mudança súbita de comportamento. A criança era muito feliz, muito alegre, muito agitada. De repente, começa a ficar muito tímida. Ou, ao contrário, a criança era muito tímida, reservada, começa a ter um comportamento diferenciado, começa a te fazer perguntas relacionadas à sexualidade, né? Volta a ter comportamentos infantis que é diferente. Por exemplo, a Isa tem 7 anos. Se eu tiver um outro filho agora, pode ser que por um ciúmes, é natural que ela venha a fazer falas mais de bebezinha. Então, quando nasce o irmão, é normal que o mais novo tenha algum comportamento infantilizado. Agora, não nasceu ninguém na família. A criança está regredindo o comportamento, né? Outra coisa, principalmente com as meninas, tá?
elas começam a não querer se arrumar, não quer pentear o cabelo, não quer passar um batonzinho. Por quê? Quando elas ficam bonitas, elas acham que a culpa é delas. Ela que chamou a atenção do abusador. Né? Então, eles carregam essa culpa. Mas, tia, se eu não tivesse, né, passado batom vermelho... Não, você pode passar batom vermelho quantas vezes você quiser. O problema não está em você, o problema está no outro. Tá? Então, assim, né? Eu tenho uma sobrinha que era sempre vaidosa, cuidava, e de repente, sabe, desleixada, tinha um cabelo grandão, cortou curtinho, de um jeito... Gente, não tem problema de cortar cabelo, por favor. Né? Você viu, tem que ter todo um panorama. Aí, sabe, cortou, nossa, não penteia, não liga, né? Passava um batom, não... Por quê? Porque quando eu sou abusada, mexe na minha sexualidade. Tá? E aí eu posso ter aversão a pessoas do mesmo sexo. Ou vice-versa. Né? Eu não quero, eu fui abusada por alguém do sexo masculino, eu não quero mais me relacionar com alguém do sexo masculino. Eu só consigo agora me relacionar com alguém do sexo feminino. Tá? Isso é muito sério. Próximo. Gente, e a médio e longo prazo? Né? Uma criança que foi violentada, não foi tratada, não foi cuidada... Ela é um forte candidato a ter fobias, né? A se envolver com álcool, com drogas. Nós já falamos lá que muitos casos de depressão e suicídio é porque a pessoa foi abusada e até hoje nunca conseguiu falar para ninguém. Tem uma tendência de repetição de violência. Então, a criança de 7 anos foi abusada, ela tem uma tendência a abusar de uma criança menor, tá? Então, existe esse ciclo de repetição da violência, né? Tem muitos casos de atos infracionais que quando você vai estudar, aquele adolescente foi abusado sexualmente. Tá? É regra? Não. Mas são indícios de estudo e prevalências de estudo. Tá? Então todo mundo que usa droga e álcool foi abusado? Não. Não é isso. Tá? Mas existem estudos que levam a uma porcentagem. Tá? Próximo. A melhor prevenção, né, é combater a violência. A melhor maneira de combater é a prevenção, né? A gente precisa desse trabalho junto aos pais, né? Junto à população em geral. E aí a gente precisa desenvolver um trabalho de acompanhamento. Essa criança, esse adolescente, essa família. Infelizmente, muitas crianças falam e são desacreditadas. Infelizmente, muitas mães resolvem não ficar com a filha para ficar com o padrasto que foi abusador. E aí essa criança a gente tem que encaminhar para o serviço de acolhimento institucional. Né? E aí, próximo. Eu trago agora alguns versículos para a gente encerrar o nosso bate-papo. Por quê? Trouxemos todo esse conhecimento científico, vamos assim dizer, né? Só que eu bato na tecla o papel da igreja na sociedade, né? Então, primeiro, eu não quero que nós venhamos a perecer por falta de conhecimento. Eu não quero que você fale, mas eu não percebi a mudança no meu filho. Eu achei que era da idade. Né? Adolescente tem disso. Eu não sabia que isso podia acontecer. Eu não quero ouvir da igreja
do povo de Deus o eu não sabia. Eu não quero que nós venhamos a perecer por falta de conhecimento. E aí, no próximo slide, né, Ezequiel vai dizer, né, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém, a ninguém achei. Né? Será que nós estamos, né, tapando as brechas? Né? Será que nós estamos orando em favor do mudo, daquele que sofre, como Provérbios 31:8 disse? Será que nós, enquanto igreja, estamos fazendo o nosso enfrentamento, o nosso embate no campo espiritual? Será que nós estamos intercedendo? Porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Talvez os seus olhos não consigam ver uma violência, mas a sua oração pode alcançar uma criança que está sofrendo violência. Próximo. Porque nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo, né? E aí a gente não vai acender uma candeia e colocar debaixo de um alqueire, né? No velador. Se a gente acende uma luz, é para que veja. E será que nós, enquanto igreja, estamos sendo o sal da terra, a luz do mundo? Estamos fazendo resplandecer a nossa luz, né? Para que os homens vejam as boas obras e através daí glorifiquem a Deus, não a nós, mas glorifica a Deus. E aí, né, em caso de situação de violência, vocês podem acionar o conselho tutelar da cidade. O Disque 100 é o mais fácil, você pode ligar de celular, hoje nem tem mais orelhão, né? Mas pode ligar de fixo, de celular, cai direto, tá? Precisa do mínimo de identificação, né? Do tipo assim, não precisa dar nome, não precisa da idade, e você tem um anonimato assegurado, mas você precisa dizer na rua tal, endereço tal. Ó, tem uma criança que eu acho que está sofrendo violência. Porque também se não tiver endereço, como que a gente vai lá depois, né? Aí a gente não acha. Ó, tá pegando fogo aqui no meu vizinho. Tá, mas onde você mora? Eu não sei. Ué, mas então como que eu vou achar para apagar o fogo, né? Digo, não tem jeito, né? Pode falar com professores, orientadores. E o CREAS aqui de Votuporanga também, que é onde eu atuo. A gente só não pega denúncia. O CREAS, ele não tem autorização para pegar por telefone. Então, se alguém ligar lá e falar, não pode. Você pode ir lá e a gente vai manter o seu nome no anonimato. Mas a gente não tem permissão por telefone, porque a lei não permite. E, né, eu sei que é forte, mas eu vou encerrar. Porque as palavras, elas emocionam. Só que as imagens chocam. Pode ir passando até o final. Pode passar, né? Então é isso. Agradeço assim a oportunidade, Salvador e dos pastores, de permitir abordar esse assunto na igreja, né? E eu também fico à disposição, tá? Se alguém precisar depois perguntar, conversar comigo, alguma coisa, eu estou à disposição da igreja. Podemos orar? Salvador, tem algum recado? Não? Então vamos ficar de pé, né? Amém. Oh, Pai amado, Deus de amor, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, né? De poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e trazer, Senhor,
mediante a tua palavra, necessidade, Senhor, que a igreja, Pai, que a igreja avance, Senhor. Né, que a igreja avance no campo espiritual, Pai, na defesa e garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Pai, guarda-nos, Senhor, guarda as nossas crianças, Pai, guarda os nossos filhos, Pai, guarda os nossos familiares, Senhor, de toda e qualquer forma de violência. Proteja, Pai, nos ajude, Senhor, que possamos ser luz nesse mundo, Pai, que possamos ser o sal da terra, Pai, possamos estar aptos, Senhor, para oração, para intercessão. Mova, Pai, mova o nosso coração em favor dessas crianças e adolescentes. Oh, Pai, que a tua misericórdia nos alcance, Pai, que possamos, Pai, ter o nosso coração, Senhor, aquecidos, ó Pai, aquecidos com a vontade de interceder pelas crianças e adolescentes que sofrem na nossa cidade, Pai, no nosso estado, Senhor, no nosso país e no mundo. Pai, eu te agradeço, eu abençoo a cada um que aqui está, abra o entendimento de cada um, Senhor, que não fique nenhuma dúvida, Pai, mas que o Senhor seja conosco e nos dê um domingo abençoado e que possamos estar novamente para te adorar às 18h30. Amém? Amém.